Bom dia, queridos alunos, paz e bem. Que bom, mais um encontro nosso. Vamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso módulo. Estamos no segundo caderno. Vamos que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Na última aula, no módulo 8 da apostila de vocês, nós vimos a Era Napoleônica, né? Se formos fazer uma pequena retrospectiva, nós terminamos a primeira apostila falando sobre a Revolução Francesa, iniciamos a segunda apostila no desdobramento da Revolução Francesa, que era a Era Napoleônica, né? Aí falamos da grande derrota de Napoleão na Batalha de Naufragar em 1815 e posterior à saída de Napoleão, nós agora vamos dar início a uma continuidade de toda essa história que nós estamos vendo, né? Que é o famoso Congresso de Viena. É como se fosse uma trilogia, gente. Né? Revolução Francesa, Era Napoleônica e Congresso de Viena. Se eu fosse um cineasta e fizesse um filme, né, falaria sobre... O filme teria três partes, teria essas três partes, né? Mas o que foi esse famoso Congresso de Viena? O Congresso de Viena, ele vai ocorrer entre 11 de novembro de 1814 a 9 de junho de 1815 e tinha como finalidade reorganizar a Europa após as guerras napoleônicas. Além disso, foram tomadas também nessa reunião, nesse congresso, decisões que atingiram o Brasil, né, como a entrega da Guiana Francesa e a condenação do tráfico de pessoas escravizadas. Mas como assim, professor, entrega da Guiana Francesa? Se vocês olharem o mapa do Brasil, vocês vão ver que na parte superior, no norte do país, nós temos Amapá, Macapá e em cima nós temos as Guianas. Uma delas era a Guiana Francesa. Mas por que ela estava com o Brasil? Se vocês lembrarem, Dom João VI veio para o Brasil porque Napoleão invadiu Portugal. E uma represália de Portugal à França na América foi invadir a Guiana Francesa, né? O Congresso de Viena também serviu para manter a Europa a salvo de grandes enfrentamentos até a Primeira Guerra Mundial, quando então o Congresso é desmantelado, né? Então o Congresso de Viena, como conceito geral, foi uma grande reunião dos países absolutistas vitoriosos que venceram, né, Napoleão para reorganizar a Europa, reorganizar o mapa europeu pós-Napoleão. Em 1814, gente, vamos ver os antecedentes. Em 1814, após tantas investidas sem resultado definitivo, as monarquias europeias finalmente conseguiram abater as hábeis tropas que garantiam o controle de Napoleão sobre a Europa. Né? Aquele mito do exército de Napoleão invencível cai com a primeira derrota de Napoleão em 1814. O carisma e o talento militar do general Bonaparte eram capazes de fazer com que as tropas francesas tivessem a capacidade de vencer batalhas que pareciam para elas serem completamente perdidas. De fato, foi por meio desses e outros recursos que o exército francês conseguiu tomar vários estados absolutistas do Velho Mundo. Nós vimos que no período do Império Napoleônico, Napoleão estende o Império Francês por quase toda a Europa Ocidental. Naquela época, tendo o mapa político europeu alterado por todas essas batalhas e conquistas napoleônicas, coube então às grandes potências monárquicas reorganizar os governos da Europa. Essa era a função do Congresso de Viena, reorganizar os governos da Europa. Dessa forma, representantes de países como o Reino da Rússia, da antiga Prússia, da Inglaterra, Áustria e a própria França, que posterior se reúne ao Congresso, se reúnem para resolver questões de fronteira e determinar a legitimidade dos governos. Logo depois, a convite das potências vitoriosas, outros países também vão aderir ao Congresso, como a Suécia, Portugal e Espanha. Nós vamos agora ver um tratado que antecedeu o Congresso de Viena, chamado Tratado de Chalmont. Os governos da Rússia, da Prússia, da Grã-Bretanha e da Áustria assinaram o famoso Tratado de Chalmont em março de 1814, logo após a derrota de Napoleão na Rússia, logo após a campanha de Napoleão na Rússia, quando ele pede para o inverno russo. Esses países então se reúnem e assinam esse tratado.
Em abril do mesmo ano, Bonaparte vai abdicar do trono francês e vai partir então para o seu exílio na ilha de Elba, na corte italiana. Mas o que de fato foi o Tratado de Chaumont? Esse tratado estabelecia que todos os governos deveriam enviar representantes para o encontro internacional que seria realizado na Áustria, em Viena, capital da Áustria. No entanto, no meio dessa reunião, Bonaparte escapa da ilha de Elba e tenta derrotar seus inimigos ao travar a Batalha de Waterloo. Como nós sabemos, a estratégia de Napoleão falha e o antigo imperador abdica e é preso pelos britânicos e morre, né, terminando então ali o período napoleônico. Antes mesmo que o Congresso de Viena vigorasse, né, o czar russo Alexandre I propôs a criação de uma junta militar chamada de Santa Aliança. A Santa Aliança foi um acordo militar realizado em 1815 entre as potências monárquicas europeias, como a Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha e a Rússia, né, antes mesmo do Congresso de Viena, e que continuaria após o Congresso de Viena. O tratado dessa Santa Aliança, que é uma aliança militar, foi assinado em 26 de setembro de 1815 em Paris, França. A proposta dessa formação partiu então, como eu falei para vocês, do czar russo Alexandre I. E o cerne, o lema, né, dessa Santa Aliança era justiça... Peraí, perdi aqui o lema. Vou voltar da Santa Aliança. Tudo bem? Antes mesmo de se formar, antes mesmo de se configurar o Congresso de Viena, o czar russo Alexandre I propôs a criação de uma junta militar chamada de Santa Aliança. Essa Santa Aliança teria a finalidade de defender as potências absolutistas europeias contra qualquer tipo de insurreição. E quem é que compunha essa Santa Aliança? A Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha, a Rússia, né? E esse tratado foi assinado em Paris no dia 26 de setembro de 1815. No cerne do acordo estava a manutenção da propagação das ideias absolutistas, da justiça e da fé cristã. Os princípios religiosos que embasaram o tratado escondiam as intenções do monarca de manter o absolutismo como filosofia de Estado. Afinal, a Santa Aliança e o Congresso de Viena estarão para defender o absolutismo, estarão para defender o antigo regime e lutar contra qualquer um que queira abalar essa estrutura econômica e política e religiosa. O pacto, como falei para vocês, foi assinado pela Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia. A França aderiu aos princípios do acordo militar somente em 1818. Entre algumas ações da Santa Aliança, podemos destacar o sufocamento da ação de rebeldes que tentaram também derrubar o absolutismo na Alemanha em 1819. Entre 1821 e 1822, envio de tropas para Nápoles e Espanha com o objetivo de combater também os ideais liberais, e o planejamento de ações militares para a retomada das colônias americanas e restaurar o antigo processo do colonialismo, restaurar o pacto colonial. É claro que esse acordo militar não ia durar muito tempo, né? Os lucros obtidos pela Grã-Bretanha com o comércio com as Américas foi o principal entrave para a Santa Aliança, né? Nós percebemos que a Grã-Bretanha não entrou na Santa Aliança. As ações intervencionistas nas Américas iriam ferir os acordos já firmados com a Inglaterra, que se retirou da Santa Aliança. A Inglaterra tinha acordo com outros países, né? E a Santa Aliança, querendo restaurar o pacto colonial, não ia permitir isso. Por isso a Inglaterra não aceita, não vai aderir à Santa Aliança. Outro país que não vai aderir à Santa Aliança, diminuindo o seu poder, são os Estados Unidos, que não vai permitir que país nenhum europeu se meta nas questões políticas americanas, né? É importante lembrar que em 1823 os Estados Unidos proclama a doutrina Monroe, América para os americanos, e não vai permitir que nação nenhuma europeia intervenha nos assuntos americanos. O cerne da doutrina encabeçada pelos Estados Unidos era impedir a intervenção das nações europeias nos países americanos
sobre a condição de embate militar. Os intentos da Santa Aliança também foram sufocados dentro da própria Europa, com a substituição do absolutismo pelo parlamentarismo e o nacionalismo em diversos países. Vamos agora falar mais especificamente sobre alguns pontos do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, como falei para vocês, foi uma reunião formada pelos países absolutistas que derrotaram Napoleão a fim de restabelecer a ordem e restabelecer o antigo regime na Europa. Os princípios do Congresso de Viena eram três: legitimidade, equilíbrio e intervenção. Além desses princípios, tínhamos outros princípios como livre navegação dos rios internacionais na Europa, a condenação do tráfico de pessoas escravizadas, a posse dos estados pontifícios pela Igreja Católica, a criação do Reino Unido, dos Países Baixos, cujos componentes eram os territórios que hoje correspondem à Holanda, à Bélgica e Luxemburgo, né? E a dissolução, a quebra do Sacro Império Romano Germânico, substituindo então pelo nome de Confederação Germânica. Entre esses princípios, temos também outros objetivos do Congresso de Viena, que seria: as propriedades do Congresso de Viena foram acabar com os vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Esse era o principal objetivo: acabar com os vestígios da Revolução, acabar com os vestígios da Era Napoleônica. Como eu falei e repito, a intenção era redesenhar as fronteiras da França, redesenhar as fronteiras da Europa, colocando cada monarca no seu devido lugar, restabelecendo as monarquias que foram tomadas por Napoleão Bonaparte. Nesse quadro, nesse mapa, nós podemos ver como é que ficou a Europa após o Congresso de Viena, né? Como é que ficou redesenhado a Europa após o Congresso de Viena. Um ponto importante que vai cair em choque, mexer bastante com a história brasileira, né, que é um acordo estabelecido no Congresso de Viena, foi o fim do tráfico de escravos. Em 1815, o Congresso de Viena condenou o tráfico de escravos por incompatibilidade com a civilização cristã europeia. Né, interessante. Essa decisão vai impactar diretamente no Reino do Brasil, Portugal e Algarves, pois a mão de obra do Brasil era principalmente a escrava. A partir de então, serão publicadas as primeiras leis restringindo o tráfico de escravos no Atlântico. Né? Então, a questão abolicionista no Brasil não inicia, né, com as leis abolicionistas feitas pelo próprio Estado brasileiro, mas inicia aqui, em 1815, né, com o famoso Congresso de Viena, quando eles decidem que é condenável o tráfico de pessoas seguindo a lógica da civilização cristã europeia. Então, galera, para a gente poder finalizar esse nosso estudo do dia de hoje, vamos só falar um pouco sobre as repercussões desse Congresso de Viena. A grande pergunta que se faz é o seguinte: será que o Congresso de Viena conseguiu o seu objetivo, que era impedir as ideias liberais se espalharem e se fortalecerem pelo mundo? Podemos concluir que não. As ideias iluministas e liberais se fortaleceram há mais de um século. E mesmo após a Revolução Francesa, mesmo após a Era Napoleônica, elas continuaram a se dizimar pelo continente europeu e pelo restante do mundo. O que nós concluímos é que o Congresso de Viena não conseguiu impedir que as ideias liberais se espalhassem pelo mundo. E essas ideias liberais, né, levaram a várias revoltas e quebras das monarquias em diversos países, como na Grécia, Portugal e Espanha, pondo um fim ao absolutismo local e aos poucos estabelecendo governos cada vez mais liberais. Além disso, as ideias liberais influenciaram também o nacionalismo, que ganhou força nessa época, incentivando a liberdade e autonomia dos povos, o que motivou a unificação da Itália e da Alemanha entre os anos de 1870 e 1871. Nem mesmo a atuação da junta militar Santa Aliança foi suficiente para conter a eclosão desses processos de autonomia liberal com base no liberalismo. Amados, concluímos então aqui essa nossa aula, mostrando que, apesar dos governos absolutistas resistirem
né, à nova política que estava avançando na Idade Moderna, eles não conseguiram subsistir e caíram diante das ideias liberais modernistas da Revolução Francesa. As ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então terminamos aqui. Deixo para vocês no plural os exercícios referentes a essa aula. E não esqueçam também de realizar as tarefas da nossa apostila do capítulo 9. Um abraço, paz e bem.